sou a Rose, da Match IT, e hoje eu trouxe uma pessoa bem especial para um tema diferente. A gente vai falar de números. Na verdade, a gente vai falar de um tema que é muito além dos números. Como é que a gente consegue agregar resultados financeiros a partir da tecnologia? Como é que a tecnologia impacta em resultados financeiros? E para falar com a gente sobre esse tema, um super especialista, que é o professor Edgar Cornacchione. Bem-vindo, Edgar. Muito bom estar contigo aqui, estar com seus ouvintes, pessoal que acompanha o seu trabalho, né? É um prazer, viu, Rose? Não, uma honra te receber, uma honra te receber, e eu queria que você começasse, por favor, Edgar, se apresentando, que eu estou super curiosa também para saber mais da sua trajetória, então a sua experiência aí no mercado, em inovação, na academia e dentro do tema financeiro também, por favor. Assim, eu vou procurar ser breve, mas eu quero traçar essa linha, né, que me colocou onde eu estou hoje aqui. Hoje eu sou professor da USP, né, já há mais de 30 anos. Eu já ocupo um cargo executivo na universidade, que é o de controlador geral da Universidade de São Paulo. Então, estou muito relacionado a essas questões de decisão, riscos, performance, a parte financeira, etc., compliance. Só que toda a minha carreira, então, acadêmica, está na função financeira, na área de contabilidade, né? A parte financeira. Porém, o meu início, Rose, foi com tecnologia. Eu comecei muito jovem a trabalhar, né? Comecei com programação, numa época que o Brasil ele não era, vamos dizer assim, um ambiente muito favorável, né, para quem queria entrar nessa área, porque nós tínhamos aquele conceito de reserva de mercado, era uma dificuldade de ter acesso a máquinas, né, a softwares, a soluções, né, comparado ao que a gente tem hoje. E mesmo assim, com tudo isso que a vida me propiciou, do ponto de vista de experiência com empresas, etc., eu vejo que a combinação da tecnologia e do resultado, né, principalmente o resultado da função financeira, para mim é algo natural, né? Anda de mão dada mesmo, sabe? Algo muito natural. E o aspecto de inovação, conforme a sua colocação, Rose, para mim é central, né? Porque dificilmente a gente vai fazer algum tipo de efeito, ter resultado com coisas que já são sedimentadas, né? Então, assim, eu vou precisar resolver um problema que já está resolvido com alguma tecnologia que já permite um tipo de acesso. Pronto, tá? Eu não vou trabalhar, né? Eu preciso inovar, né? Eu preciso fazer algo diferente, alcançar um outro tipo de segmento, né? Alcançar um outro tipo de profissional, ou alcançar de forma muito diferente. Então, eu diria que a inovação, nesse tripé que a gente está construindo aqui, né? Com a tecnologia de um lado e a função financeira do outro, a gente tem inovação como sendo um driver importante nos dias atuais, né? Minha trajetória, muito resumidamente, é essa, e eu tenho, assim, eu queria apenas complementar, dizendo que eu tenho a grata satisfação, né, no desempenho das minhas atividades de me relacionar com as pessoas, né? E, de fato, as pessoas é que fazem essa diferença, né? São as pessoas que constroem o valor em torno desse tripé que nós estamos mencionando aqui. Então, a tecnologia em si, ela oferece um potencial, mas que precisa ser extraído, e para essa extração acontecer de maneira correta e própria, a gente não pode abrir mão das pessoas. Excelente. E eu ia fazer uma pergunta pensando em tecnologia, mas acho que a gente já pode fazer uma mistura a partir de já, né, de tecnologia e pessoas, assim. Progressivamente, que tipos de valores ou de benefícios você tem identificado, né, nos resultados financeiros das empresas, especialmente, oriundos dessa inovação, seja inovação trazida por comportamento ou a inovação trazida pela tecnologia? Olha, a sua pergunta é muito boa, né? As empresas, elas precisam se posicionar a cada dia de uma maneira. Às vezes a gente ouve assim, a gente tem que se reinventar diariamente. Eu acho que talvez seja um pouco demais, né? Mas a gente precisa se reposicionar com respeito aos mercados que a gente atua, com respeito aos riscos que a gente recebe, né? Com respeito às novidades que vão aparecendo. Então, não adianta a gente ficar sentado ali achando que as coisas vão continuar por um longo período. Os ciclos estão encurtando a cada momento, e eu vejo que o papel da tecnologia, talvez o principal papel da tecnologia, seja de affordance, né? Seja um papel de habilitar, de capacitar, de permitir, né, que algumas coisas aconteçam. Então, basta a gente olhar aí o histórico do desenvolvimento tecnológico de últimos 10, 15, 20 anos, né? Pensar, por exemplo, que o dispositivo móvel que a gente carrega no bolso hoje, como a gente conhece, né, o caso do
do dispositivo da Apple, por exemplo, foi lançado em 2007, né? Portanto, aí nós estamos falando de 15 anos atrás, sem esse dispositivo, né? E a partir de então, com a presença desse dispositivo, a gente nota que a nossa vida se transforma. E eu digo a nossa vida no RG e a nossa vida no CNPJ, né? No CPF e no CNPJ. E daqui para frente não vai ser diferente, né? Então, para mim, o valor que a tecnologia traz para o negócio é o valor de permitir, da gente sonhar com algo, pensar, refletir em algo, ter uma ideia, né? E a tecnologia aparecer como viabilizadora. Eu vejo muito dessa perspectiva, um valor importante. Agora, quando a gente traz as pessoas para cá, né, que foi a palavra que você usou, foi comportamento, que eu acho muito importante. Quando a gente traz as pessoas para essa reflexão, na minha visão, Rose, o que acontece é o seguinte: ao combinar diversos agentes, né, diversos humanos, diversos elementos humanos em conjunto, a gente cria de maneira exponencial possibilidades. Então, é muito diferente se você ou se eu individualmente pensarmos num sonho, né, que a tecnologia seria libertadora, vamos imaginar assim, ou viabilizadora. Quando a gente começa a fazer isso de uma maneira muito mais coletiva, essa questão ela ganha uma complexidade muito maior, e é aí que eu vejo a tecnologia sendo ainda mais capaz de fazer a diferença. Então, por um lado, eu vejo nessa perspectiva, eu sou muito otimista e muito positivo com a adoção da tecnologia nos negócios. Assim, eu tenho feito com muita frequência avaliações a esse respeito, né, por força do meu ofício, da minha atividade profissional, como pesquisador, como professor, como executivo. Agora, o que a gente vê é que muitas pessoas e muitas empresas olham com grande ressalva, né, a introdução da tecnologia, que é natural. Quer dizer, eu tenho um ciclo de adoção de novas tecnologias, está correto? Não? Agora, eu normalmente gosto de fazer uma pausa junto com essas pessoas, com essas empresas, para realmente refletir se é o caso de ter uma resistência ou se é o caso de reposicionar, né, a entidade e olhar para a tecnologia como viabilizadora. Eu vejo assim, nós estamos numa estrada, né, não tem volta, não tem retorno. Então, a tecnologia ela faz parte das nossas vidas, a história mostra isso, e a inovação ela tem o seu ciclo de adoção. Então, para mim, é natural acontecer isso, estilo de pessoas, de executivos e culturas organizacionais que são mais ou menos favoráveis à adoção de determinadas tecnologias. Segmentos de mercado também, eventualmente, né? O ritmo da demanda, como é que a demanda do cliente vai requerer ou não essa... Não tenha dúvida. Se você me permite fazer um complemento com base no que você disse, veja só, essa década, na minha opinião, tem dois setores que eu estou olhando com muito carinho, né? O setor da educação, por razões óbvias, e o setor de saúde, né? Eu vejo assim que se você começa a olhar, imagina o setor de saúde, né? Qualquer segmento dentro do setor de saúde, fármaco, atendimento, qualquer segmento que você resolva olhar, como se transformou e como a comunidade dos beneficiários diretos e indiretos, a partir do instante que você se acostuma com o nível de qualidade de serviço, de produto, né? Quando você se acostuma com isso, não tem volta. Então, a tecnologia ela faz com que a competição entre players de um mesmo segmento seja extremamente estimulada, num sentido positivo, que é o sentido de gerar benefício para a sociedade como um todo, para os consumidores, para aqueles beneficiários, os diretos e os indiretos. Então, basta olhar para isso. Você pegar esses dois segmentos apenas, para a gente não complicar demais a reflexão, a gente tende a ver mudanças substanciais, e essa década é uma década que promete ainda mais, né? Por conta especialmente da proximidade com o consumidor final, com aquele indivíduo que está na ponta, que vai receber aquele serviço, que vai receber aquele atendimento, né? Aí é o indivíduo que já se acostumou aí com as benefícios do varejo e do mercado financeiro digital, né? Então a barra está alta. Está alta. E depois que a gente se acostuma, né, Rose, não tem volta. Tem resistência para mudar, mas depois já não adianta. A gente se acostuma, aí acabou. Excelente. E, Edgar, você tem
conexão com executivos seniors, né, do mercado. Então, queria que você pudesse ser porta-voz aí do que você escuta, né, deles, a respeito dos investimentos em inovação. Então, claro que a gente espera o resultado do ponto de vista de crescimento de receitas ou ganho de eficiência, mas antes desse resultado vir, tem um movimento não só de evolução cultural, mas de implantação mesmo, né, de desenvolvimento, de pesquisa e de implantação prática dessa tecnologia, que requer um recurso financeiro alocado. Como os executivos abordam, né, a expectativa sobre esse investimento, a tolerância ao risco, a expectativa de retorno? Como tem sido essa discussão? Olha, é uma ótima pergunta, né? O que eu tenho para acrescentar aqui com base nessa minha experiência, na maneira como a gente convive, né, com os segmentos, né? É o seguinte: primeiro tem que ser dito que nós estamos no Brasil, né? Essa pergunta você está fazendo e nós estamos aqui no Brasil. Então, o Brasil, ele é um ambiente, eu não vou dizer que é hostil, mas ele é um ambiente difícil para o executivo, que é um gestor, ele está cuidando de administrar uma coleção muito grande de recursos e tem interesses, né, legítimos em jogo, né? Ele responde por as suas ações, né? Então, é óbvio que os executivos, por natureza, eles têm um cacuete, né, um componente comportamental que lida bem com o risco, né? É difícil você encontrar um executivo que realmente seja 100% temerário, seja 100% conservador, sabe? É muito difícil, porque a lógica, né, do executivo, daquele que está buscando levar uma organização adiante, é vencer obstáculos, né? Ele está ali justamente para ser criativo, vencer obstáculos, conquistar espaço, né? Levar um produto de melhor qualidade a um menor custo, né, para o mercado. Então, assim, eu vejo que eu não posso culpar o executivo por uma eventual dificuldade de investimento, mas sim eu coloco em observação o ambiente que a gente está. Isso sem falar o nosso momento atual. O Brasil vive um momento que é bastante delicado, né? É um momento que ele chama a atenção em qualquer nível de investimento um pouco mais sofisticado para ter o cuidado devido, né, a diligência devida para se fazer investimento. Então, colocado esse aspecto de onde estamos, né, é diferente de um executivo que está em uma outra jurisdição, que tem uma outra coleção de variáveis que estimulam, incentivam ou que não, né? Então, o caso do Brasil é muito peculiar e quem está aqui acompanhando a gente sabe bem do que nós estamos falando. Agora, eu acho que a questão da visão desse pessoal que está na ponta aí, que toma a responsabilidade para si, de investimento em tecnologia, eu dividiria em dois pedaços. Aquele investimento em tecnologia que é para manter a máquina em funcionamento, é compliance, né? É segurança, né? É a base do Maslow empresarial, vamos dizer assim, né? E aquele investimento que ele tem um quê de ousadia, que ele tem um quê de chegar onde ninguém foi ainda, né? Então, assim, eu vejo que o Brasil, pela sua diversidade, né, da sua textura de pessoas, de profissionais, eu vejo o Brasil com soluções muito incríveis, né, do ponto de vista desse segmento do que eu chamei de ousadia, né? Então, ao separar nessas duas camadas apenas, né, aqueles investimentos são mais de compliance, mais assim, para manter a máquina em funcionamento desses outros, que eu vejo o seguinte: a gente tem um ambiente muito diferente do que já tivemos no passado, por uma razão muito simples, falando desses que são de compliance, esses investimentos são de manter a máquina em operação. Porque a oferta de soluções de boa qualidade cresceu muito. A oferta de soluções de boa qualidade para essa finalidade cresceu muito. Veja a minha área, a área de contabilidade, risco, compliance, nessa área da função financeira. Poxa, hoje, independente do ramo, do setor que as organizações estejam, esses executivos têm um cardápio muito positivo de soluções para encontrar a sua melhor solução. Então, eu diria que nessa base da pirâmide há um amadurecimento do mercado de ofertas. Os problemas, eles são próprios, são peculiares, mas há um amadurecimento do mercado de ofertas. O que eu queria acrescentar aqui também é o seguinte: com o passar do tempo, a ideia do alfaiate, né, de você ter uma solução personalizada, ela foi reconstruída. Então, hoje eu consigo o melhor dos dois mundos. Eu consigo o melhor de aproveitamento de coisas que já estão
funcionais e que podem ser aprimoradas, né, ou particularizadas, e eu tenho soluções que permitem, num curto espaço de tempo e com um montante de recursos que é bastante razoável, as personalizações, né? Então, para essa base, eu estou bem tranquilo. Eu vejo que os executivos eles têm essa realidade em mãos, né? Então, seus riscos podem ser diminuídos, né? O tratamento de risco pode ser muito mais mitigado, com base nisso que eu acabei de dizer. Agora, aquilo que eu chamei de ousadia, né? De investimentos ousados, vamos por assim, aí depende muito de cada cultura de empresa mesmo, não só da cultura do executivo. Que eu posso ter um executivo, vamos chamar assim, ousado, dentro de uma estrutura empresarial que não tem essa cultura e talvez queira se transformar, né, do ponto de vista de cultura, e eu posso ter o inverso, eu posso ter uma empresa, uma entidade, uma organização que já nasce com ousadia e, de repente, enfrenta, no seu conjunto de governança, alguns freios, né, e contrapesos, aí, como se diz, né, para mitigar essa questão, então, para contrabalancear. O que eu quero dizer a você é o seguinte, Rose, e para quem está nos ouvindo aqui, é importante ousar, né? É importante arriscar, né? E a tecnologia hoje permite fazer isso com lances mais curtos, com exposição ao risco dimensionada, diferente do que a gente tinha em momentos históricos. Vou dar um exemplo. Se uma empresa quer, por necessidade da sua operação e do seu modelo de negócio, se valer de soluções de bancos de dados, que não são aquelas soluções mais tradicionais do ponto de vista relacional, né? Aqui eu estou colocando um termo técnico para a gente discutir. Poxa, hoje eu tenho muito mais condição de fazer isso do que eu tinha no passado, com segurança, etc. Então, é mais ou menos nessa linha que eu vejo. Nós temos no Brasil executivos excelentes, pelo que eu vejo aqui, com comportamento, né, qualidades que a gente tem dificuldade de encontrar em outras jurisdições, e temos, por outro lado, os provedores de tecnologia que facilitam hoje esse trabalho, porque geram soluções que são de boa qualidade e um número bastante interessante, né, em volume interessante, e a custo muito mais acessível do que já foi. Excelente. E claro que não vai ter uma receita de bolo aqui, né? Mas, de maneira geral, até onde for possível, você teria como recomendar assim, melhores práticas hoje para planejar o investimento, planejar as despesas que o investimento, uma vez realizado, vão gerar no longo prazo, e para gerir isso também? Não sei se é separar o que é a disrupção do que é a continuidade, não sei se é mudar o recorte temporal, né, em vez de fazer planos de 3, 5 anos anuais, fazer com intervalo menor. Não sei, o que você tem visto que funciona por aí? Bom, a primeira coisa que eu recomendo é aquela ideia, né, de recomendar, né, aconselhar. A primeira coisa que eu recomendo é olhar para dentro de casa e verificar o seguinte: quanto e há quanto tempo eu estou fazendo investimentos, e o termo é bem esse mesmo, né, investimentos, em uma dessas duas dimensões que eu acabei de mencionar para você, quer dizer, a dimensão do compliance, né, e a dimensão do que eu chamei aqui de ousado. Então, a partir dessa resposta, se eu estou em contato com o CEO de uma organização que está me chamando para uma discussão mais reservada a esse respeito, eu começo por aí. Eu quero entender assim, qual é o seu histórico, né? Porque, em geral, a gente vai começar a entender, né? Nós vamos começar a ver com evidências claras, né? Que a empresa não tem feito investimentos, ou se tem feito investimentos, mas que não estão gerando aquilo que era o esperado. Então, acho que começa por aí. Uma outra colocação que eu gostaria de fazer, que a sua pergunta é bastante complexa, tá? Mas eu estou procurando organizar aqui na minha cabeça como é que a gente poderia recomendar, né? Assim, esclarecer algumas práticas, né? Outra coisa que eu tenho observado são os ciclos. Então, assim, em que ciclo eu estou, em que momento eu estou da minha organização? Porque é diferente ter essa conversa com uma organização que tem produtos que estão bem escalados, né? Ou organização que está buscando competir num mercado que está muito... Então, em que ciclo eu estou, né? Até para calibrar essa prática, né? Além do ciclo, aí eu dividiria algumas coisas que para mim, fazem muito sentido, tá? Alguns investimentos em tecnologia, por exemplo, no passado, foram feitos com base numa dimensão mais, como é que eu diria assim, sociológica, vamos dizer assim, que é o mimetismo. Olha, eu estou investindo nessa tecnologia
porque eu vi algumas empresas que são próximas a mim fazerem isso, né? E me parece que é razoável fazer isso aqui. Então, é imitação, mimetismo. Não tem nada de errado com isso, mas é uma dimensão. Então, até que ponto eu estou antenado com as práticas de mercado, com esse benchmark, até para poder fazer uso desse mimetismo, né? Ou em que posição eu estou? Será que eu estou copiando, né, algumas iniciativas? Aqui eu não estou usando copiando no sentido pejorativo, né? É o mimetismo, né? É o reproduzir algo que alguém está fazendo. Será que eu estou fazendo isso? Ou será que outros estão fazendo isso a partir dos meus movimentos? Nem sempre fica claro, e você sabe bem disso, Rose, para quem está ali no dia a dia, né, no barulho do dia a dia, nem sempre fica claro o que está acontecendo. Então, acho que essa outra pausa eu também faria, né? Do ponto de vista de investimento em tecnologia. Uma outra questão é reinventar um pouquinho, e aí é uma crítica que eu faço à minha área, né? Que seria a dimensão econômica e a dimensão financeira. Quer dizer, a dimensão econômica, vamos supor, o retorno desse investimento, né? A dimensão financeira, o caixa que eu vou precisar para fazer isso, ou o caixa que vai ser gerado com isso. Às vezes, a gente quer resolver tudo numa única tacada. E principalmente, se eu estou falando dos investimentos que eu chamei aqui de ousados, eu considero muito difícil colocar isso dentro dessa forminha. Porque é até difícil você estimar se escapa para cima, ou seja, se dá muito certo. Se dá errado, a gente sabe o tamanho da conta. Agora, se dá muito certo, para onde vai isso, né? E são inúmeros os casos, e você sabe bem do que eu estou falando, das nossas empresas brasileiras, que foram bem-sucedidas recentemente, e que escalaram, deram muito certo. E aí você tem um problemaço, porque como é que eu consigo acelerar essa escala, correto ou não? Então, para mim, a dimensão econômica e financeira precisa ser repactuada, né? Repensar o que seria essa questão. E assim, fazer muita pesquisa e fazer muita experimentação, sabe? Eu concordo com o que você falou, tiros mais curtos, aqueles projetos de longa maturação, projetos que envolvem equipes gigantes, né? Eu acho que eles podem ser compartimentalizados, né? E o que se chama dos squads, né? Esses esquadrões, esses tiros mais curtos, né? Os sprints e tal, para que a gente tenha possibilidade de ir apalpando esses resultados, né? Corrigindo o rumo e a rota em intervalos mais curtos. Veja, eu tive à frente de algumas organizações e hoje eu estou numa posição relevante aqui dentro da universidade. Imagina o que é mover uma organização como a universidade, né? Do tamanho da universidade, né? Com o número de pessoas, o número de interesses, de áreas, né? Então, esses movimentos eles têm que ser planejados em tiros mais curtos, porque senão você tem o risco aí de não execuibilidade, né? E por fim, Rose, o que eu gostaria de dizer também, lembrando aqui do meu dia a dia, é segmentar, né? Aquele investimento que talvez vá trazer um pouco mais de mudança para favorecer alguma estratégia nova da organização. Uma das coisas mais frustrantes que tem para o executivo é ele pensar numa estratégia, ele ter uma visão de onde ele quer chegar, e ele não conseguir reunir os elementos que dão sustentação para essa estratégia. Então, eu pensaria assim, né, numa empresa que está buscando inovar, né, que está buscando uma estratégia que está mais definida, etc., reunir os elementos desses investimentos que deem sustentação para isso. Excelente. Habilitar a chegar. Edgar, eu vou mudar um pouco do frame agora para a gente falar de uma variávelzinha de risco. E aí, refletindo com alguns parceiros também que a gente tem aqui nessa conexão de tech buyers e tech sellers, a gente tem levantado o tema, por exemplo, de uso de incentivos fiscais, né, para favorecer a mitigação do risco do contratante, porque ele estava dividindo isso e facilita para um fornecedor entrar, né, num cliente novo. Ou, eventualmente, o uso de um seguro. Então, eu não vou contratar um fornecedor pequeno porque ele tem um risco, mas poderia ser mitigado a partir da acoplação de um seguro. Como você vê, né, esses mitigadores de risco e que dica você pode dar para tech buyers e tech sellers fazerem melhor uso disso?
para mim, Rose, essa palavra que você usou, talvez é uma palavra que eu sou muito sensível, né? O risco. Então, todo esse movimento que a gente falou até agora de inovação, né, com base em investimentos em tecnologia, para mim, é a base dos negócios. Nós estamos posicionados diante de uma ruptura muito significativa para os negócios. E isso não é uma coisa que aconteceu do nada, nós dormimos e acordamos com isso. Não, isso vem sendo anunciado, quer dizer, os movimentos de avanço de soluções de tecnologia, eles são encadeados. Então, tudo isso que está acontecendo agora, né, basta pegar as principais palavras-chave que aparecem aí nesse circuito, você vê, tudo isso não amanhecemos hoje com isso, aí vem sendo anunciado, né, são soluções que vêm sendo anunciadas. E o risco é uma grande variável. Eu vou dar um exemplo. Na Universidade de Illinois, o pessoal domou assim, né, o plasma na década de 50. Ele só foi chegar a habitar as residências quase que 50 anos depois, com televisores e coisas que o valem, né? Então, sempre tem um tempo de maturação entre o domar uma tecnologia, né, e o uso mais amplo dessa tecnologia. E quanto mais cedo eu entro nesse circuito, maior o risco que eu tenho, seja para dar errado, seja para dar certo. Correto ou não? Seja para dar errado, seja para dar certo. Então, para mim, a palavra risco é chave nessa nossa conversa. Agora, veja, o que eu posso fazer para mitigar o risco? Uma série de coisas. Ou para simplificar o processo de entrada, né? Eliminar barreiras de entrada. É óbvio que eu preciso ter uma política dentro da minha organização para os investimentos em tecnologia, para fazer com que a solução tecnológica viabilize o que eu quero para o negócio. A tecnologia não existe de forma ensimesmada, né? A tecnologia existe para favorecer, estamos falando isso desde o início da nossa conversa, para favorecer o alcance de alguns objetivos, né? E para trazer resultado para a sociedade e para a empresa de forma geral, né? Então, você mencionou incentivos. É óbvio que, se você fizer um mapeamento do potencial de incentivos à disposição das empresas e do efetivo uso dos incentivos pelas empresas, nós vamos ficar de boca aberta, né? Vamos ficar de boca aberta. Na minha área, isso é bastante claro, né? O pessoal de contabilidade sabe bem disso. Não é incomum você se aproximar de empresas que não estão aproveitando, não estão tirando o proveito necessário de determinados incentivos que têm à sua disposição. Então, a primeira questão é essa: conhecer o playing field, saber quais são as peças, qual é o tabuleiro e quais são as regras do jogo. Nós estamos diante de um processo de mudança, né? Né? Na verdade, nós estamos falando, a sociedade está até cansada de ouvir o termo arcabouço, né? Ganhou uma notoriedade, né, esse termo de arcabouço fiscal, e inclusive da reforma tributária que foi recém-aprovada e tem uma série de consequências que ainda vão ser conhecidas, né? Então, quando a gente fala em incentivos, a gente pôde ver nas últimas semanas as diversas medidas que foram apresentadas de quanto de receita o governo está abrindo mão, receita tributária, eu me refiro, por conta de incentivos. E mesmo assim, eu acabei de dizer, há muitos incentivos à disposição que não são utilizados. Então, é óbvio. Por exemplo, quando a gente fala de lei do bem, quando a gente fala de acesso, né, a fomento, né? Então, está cheio de coisa aí que as empresas, infelizmente, não usam. Quando eu estive presidente da FIPECAF, né, faz pouco tempo, a gente desenvolveu ali dentro, temos desenvolvido ali dentro um ICT, né, um Instituto de Ciência e Tecnologia, justamente para fazer frente a essas iniciativas. Então, é possível ter uma boa cooperação entre esses organismos, né, essas entidades, e o setor produtivo. Mas o Brasil faz pouco, né? Eu posso dizer a você, em comparação com outras jurisdições, o Brasil faz pouco. A questão de mitigar riscos do ponto de vista de entrega, que foi um outro aspecto que você trouxe, né? Quando eu contrato um provedor e esse provedor ele acaba incorrendo em determinados riscos, pelas mais diversas razões, hoje eu tenho soluções que permitem, né, a gente ter esse tipo de controle. Mas o que vem antes da solução é a gente ser capaz de identificar as contingências. Quais são as contingências? O que eu imagino, Rose, que é uma falha que eu diria quase que inadmissível, repousa nos ombros do contratante
em minha opinião, e isso é uma falha que eu diria quase inadmissível, o mapeamento dessas contingências. Porque é fácil a gente se sentir à vontade e delegar isso para o provedor. Você que é o provedor, você me diz aí quais são os riscos, como é que a gente... Eu acho que é um caminho bom dessa parceria. Não estou dizendo que não devemos fazer isso, mas essa responsabilidade está nos ombros do contratante. O contratante ele precisa ser diligente, ele precisa entender quem é que ele está contratando, qual é o problema que ele pretende resolver e quais são os recursos. Veja, a tecnologia, há um tempo atrás, ela podia ser considerada uma caixa preta. Ela podia ser considerada... Então, eu sou contratante, eu enxergo que eu estou contratando aqui uma caixa preta. Vai chegar um grupo de especialistas, vão gerar essa caixa preta e a gente vai resolver o nosso problema. Não pode ser assim, em hipótese alguma, né? Eu tenho meu... Basta olhar o setor financeiro, correto, Rose? O setor financeiro vai ter à sua disposição hoje talentos que são assim geniais, né? Eu estou muito próximo da juventude aqui na academia, na universidade, e a gente vê quanta gente boa tem no Brasil, né? Especificamente no setor de tecnologia. Então, o setor financeiro sabe aproveitar bem isso, no sentido próprio do termo, sabe envolver, captar, né? Atrair, compensar, né, esses talentos. E tem que ser assim no relacionamento entre empresas. Uma empresa que está contratando outra, ela tem que saber atrair, tem que saber fazer com que essa parceria seja duradoura. Portanto, que eu digo, é importante conhecer, né, as contingências para que esse risco seja mitigado da melhor forma possível. Agora, só para fechar, recursos para isso existem. E, em geral, não são conhecidos e não são praticados. E até, eventualmente, relativizar, né? Dentro de uma situação tecnológica, pode ter uma coisa que é missão crítica e uma coisa que é mais leve. Aí você coloca uma barra igual, os dois vão ficar desatendidos, né? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Professor, você tem uma palestra chamada Muito Além dos Números, que me despertou uma curiosidade em saber o que está contido nessa palestra. Você pode me falar um pouquinho mais dela? Olha, bom que você trouxe esse assunto, Rose. Essa é uma coisa que eu tenho muito carinho, né? Esse é um trabalho que resulta de muita pesquisa que a gente vem fazendo sobre os negócios, a função financeira e a tecnologia, né? Exatamente esse tema que a gente está abordando aqui. E há um bom tempo atrás eu coloquei isso no formato de uma palestra que tem esse título ao longo de quase 2 décadas, ou 15 anos, por aí. Mas a palestra em si ela se altera a cada vez que eu a profiro, né? Então, da manha dinâmica que existe nesse segmento. O que a gente procura fazer nessa linha é o seguinte, levantar algumas bandeiras e provocar a audiência. Às vezes eu sou convidado a participar junto a empresas, né? Então é algo mais fechado, né? Às vezes eu faço isso de forma aberta, né? A conjunto de profissionais ou de estudantes, né? Depende muito de cada segmento, ou de organizações e tal. Mas o que eu procuro fazer é provocar, principalmente aqueles que estão vinculados à função financeira, da quantidade de eventos que nós temos à nossa disposição, de soluções para repensar o negócio. Ou seja, eu provoco a audiência, por isso é muito além dos números, né? Em geral, a função financeira é associada aos números, né? A exatidão dos números, etc. Não, eu quero ir muito além disso. Eu quero colocar o valor nas pessoas. Inclusive, uma das minhas conclusões aí na palestra, um dos meus comentários na palestra, é que eu estou em busca da vantagem humana. Esse é um termo que eu uso, tá? Em busca da vantagem humana. Porque, por mais que a gente entenda, né, os avanços que a tecnologia tem trazido para a gente, né, por um período muito longo, eu ainda entendo, né, que nós teremos uma vantagem humana, né? E, olha, eu faço afirmações a esse respeito, por exemplo, sobre singularidade, faço afirmações em torno desses temas, né, de automação, né, há muito tempo. E fui muito criticado por isso, Rose, como sendo algo que não aconteceria, tal, e a gente convive mês após mês, semestre após semestre, né? A gente convive com essas realidades. Então, essa palestra, ela toca em aspectos que modificam a função financeira, o posicionamento da função financeira, mudam a maneira de encontrar o protagonismo, né, da função financeira,
e trazem assuntos novos, como, por exemplo, contabilização a preço zero. É um tema que eu trato nessa palestra, né? Multidimensionalidade de receita. Quer dizer, como é que eu posso acreditar ainda que o único responsável por trazer receita para a empresa é o meu cliente consumidor, né? Nos dias de hoje, isso já deixou de ser verdade, né, há um bom tempo, mas, inclusive, a gente ainda não está preparado para isso. Então, esses temas, né, de IA, né, presença de um complemento de inteligência artificial, são temas que eu trago para uma reflexão, né? Indicadores, né? Como é que eu atribuo performance de empresa? Contabilidade existe, todo mundo qual é o lucro que a empresa deu, lembra de contabilidade. Quais são as dimensões, o chamado lucro, né? O que eu tenho que medir que não é financeiro, o que eu tenho que ter de métrica. No mundo, como a gente vê aí, né, de ESG, né, um mundo de sustentabilidade, essas questões só estão ganhando força, né? Então, se você assiste uma palestra minha, tem muita gravada aí, né? Sei lá, do meio dos anos 2000, 20 anos atrás, né? E ver uma palestra minha hoje, você vê que essas coisas elas têm uma certa consistência. Então, a minha fala é de privilegiar movimentos de inovação suportados por tecnologia e preservando, né, preservando a vantagem humana. Legal. Não, é bem interessante esse olhar para a audiência financeira, da área financeira, né? Eu vejo, pensando em cadeia de valor, eu comecei muito com processos, né, organizacionais. Você tem lá manufatura, logística, marketing como os processos core, né, da empresa, e aí você tem RH, finanças, TI como processos de apoio. E tá virando jogo, né? O diferencial tá no que era apoio, como é que isso faz realmente o valor ser escalado, né, potencializado. E essa discussão para a área financeira, por mais que eu esteja falando há 20 anos sobre isso, não é trivial, não. Então, fico feliz de saber que você tem esse conteúdo. Eu posso deixar o link do seu LinkedIn depois no texto para quem quiser saber mais, te procurar diretamente? Por favor, fique à vontade. Sempre é um prazer. Sabe, cada vez que a gente faz uma palestra como essa, existe uma quantidade de feedback muito grande, né? Porque a audiência ela se posiciona em clusters, né? Aqueles que estão realmente incomodados, que não engolem a mensagem de forma alguma, né? Aqueles que têm uma reação assim, olha, esse negócio aí talvez seja por aí mesmo, tal. E aqueles que abraçam de fato e já pensam em como fazer, né, para que essa mentalidade incorpore dentro das suas atividades dentro da organização. Então, assim, depende muito do momento da organização, do momento daquele indivíduo, mas uma coisa eu lhe digo, Rose, pensar a função financeira com os atributos da Segunda Guerra não é próprio, né? Não é próprio. E o que a gente vê, em grande medida, é isso, né? Os recursos, os artefatos, com algumas variações aí de desenvolvimento, que a gente não pode negar, mas no core é o que você disse, a gente precisa inverter esse valor. A função, para mim, a função financeira e a contabilidade, por exemplo, eu classifico como sendo aquilo que dá sentido ao negócio. Como que eu make sense, né? Como é que eu faço dar sentido àquilo que o modelo de negócio está sendo desenvolvido? O modelo de negócio vai lá na frente, né? Galopando. Como é que eu dou sentido para aquilo? Como é que eu faço aquilo ter sentido numa perspectiva financeira? Protagonizar mesmo, né? Eu não quero terminar a conversa sem falar de uma coisa que a gente estava falando antes de começar a gravar, que é a conexão da academia com o mercado, principalmente nesse contexto todo de inovação e geração de valor. Queria ouvir sua opinião sobre esse tema. Aqui eu vou me permitir levantar um pouco mais a minha cabeça para além da função financeira, né? Até aproveitando a função que eu exerço hoje aqui na universidade, mas o que eu quero dizer a você e a quem está nos acompanhando, Rose, é o seguinte: os papéis da academia e os papéis do setor produtivo do mercado, eles necessariamente estão sendo revisados. É que leva um tempo para essas ondas atingirem os seus devidos pontos de observação. Mas hoje é inegável, eu não falo de Brasil apenas, isso é geral. Existe um hiato muito grande, né, muito maior do que deveria existir, com respeito às discussões que são feitas na academia e às necessidades que são observadas no mercado. Eu, pessoalmente,
eu pessoalmente estou convencido que não há como eliminar por completo esse gap, por uma razão simples. É responsabilidade da academia antever alguns movimentos de formação, né? E se posicionar de uma maneira arriscada com respeito a esses elementos. E o mercado, ele tem naturalmente, e é legítimo que seja assim, que resolver o seu dia a dia. Eu tenho que construir um edifício hoje de maneira mais eficiente, eu tenho que fazer isso hoje, não daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos. Né? Agora, eu ouvi de um colega meu, que foi diretor de uma unidade muito importante aqui da USP, não faz muito tempo, que quando ele saiu da graduação de engenharia, já faz um bocado de tempo, os materiais que ele usou para os primeiros projetos não eram dominados durante o período da sua formação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por isso que eu falo, não dá para eliminar por completo o gap. A velocidade do mercado é uma, do setor produtivo é uma, e a velocidade da academia e o target da academia é um pouco diferente. E tem um componente aí que não se mistura, que é o componente humanista, a formação do cidadão. Né? Então, tem um outro, não é só o componente tecnicista. Porém, você tem absoluta razão, e eu subscrevo o que você falou, esse gap muito largo, ele é indesejado, é impróprio, e ele não é positivo nem para a academia e nem para o mercado. Eu tive um aluno de doutoramento que fez uma tese brilhante recentemente, na área de contabilidade, sobre análise desse gap. Né? Então, conforme você vai para as diversas áreas, vai para a área de saúde, vai para a área de humanos, vai para a área de exatas, né? Você vai ver diferentes medidas desse gap. Mas o que eu queria colocar aqui como reação à sua pergunta é que nós precisamos, tanto do lado do mercado quanto do lado da academia, buscar uma maior proximidade. E isso é possível. Sempre que eu procurei o mercado, sempre que eu procurei organizações do mercado, eu fui bem recebido e bem atendido no sentido de estreitar isso. E sempre que fui procurado, né, representando a academia, eu busquei fazer da mesma forma. Né? Então, é algo que a gente tem que fazer. E só um indicador a esse respeito, basta ver o número de patentes que o Brasil possui dentro do sistema acadêmico e o número de patentes que o Brasil possui dentro do sistema produtivo. Basta olhar a quantidade de PhDs que estão atuando dentro do sistema acadêmico e dentro do sistema... Quer dizer, há uma certa oportunidade para a gente se unificar, né? Para a gente se unir e ganhar com isso. Maravilhoso. Eu sou suspeita, porque essa é a minha luta diária aqui, então... Maravilhoso. Edgar, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela generosidade de compartilhar seu conhecimento incrível com a gente e te abrir aí, se você tiver alguma mensagem complementar à nossa audiência de Tech Buyers e Tech Sellers, é como a gente se chama aqui. Se tiver alguma mensagem complementar aí para o público, por favor. Duas coisas apenas. Primeiro, eu lhe agradecer, né, pela oportunidade de conversarmos. Né? Sempre é estimulante esse tipo de reflexão. Sempre a gente pensa em uma perspectiva diferente. Quem está nos acompanhando certamente está desenvolvendo algumas linhas de raciocínio ainda mais particulares. Né? E para os segmentos aí de tech buyers, né, e tech sellers, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que busquem a lógica da parceria. Né? Apesar da gente estar, às vezes, posicionado em locais da mesa que podem parecer não complementares, né? Busquem atuar sob a forma de parceria. Todos os projetos que eu estive envolvido, né? Em todos os projetos que eu estive envolvido, com representantes do setor produtivo, na forma de consultor, por exemplo, essa lógica de parceria, ela sempre gerou um benefício muito maior. Inclusive porque você cria o ambiente mais favorável a uma proximidade dessa relação. A relação ela fica menos formalizada, né, no que pode ser menos formalizada, e admite conquistas, né, de espaços que a gente eventualmente não conseguia imaginar que seriam conquistados. Né? Então, essa é a minha mensagem final aqui. Maravilhoso. Muito obrigada novamente. Espero que seja o primeiro de muitos papos. Muito obrigado. Até mais.